Você já percebeu que Jesus não foi só o maior mestre espiritual que já existiu, mas ele também foi o maior comunicador que a gente já viu? E ele usava 3 técnicas que aparentemente são simples, mas muito complexas. E nós vamos ver hoje como que essas técnicas podem te ajudar a melhorar sua comunicação, para você, assim como Jesus, se tornar um comunicador influente, que fala com clareza e atinge o seu propósito. Fala galera, eu sou o Pedro, bem-vindos a mais um vídeo do canal Crentes de Negócio. E aqui eu quero te ajudar a se comunicar com clareza, com influência e acima de tudo, com propósito, para que você possa viver aí o que Deus tem para sua vida, porque a sua voz tem mais poder do que você imagina. E hoje então nós vamos falar sobre 3 técnicas que Jesus usava para se comunicar de forma clara e com autoridade, fazendo com que ele atingisse o propósito da sua comunicação. Parece simples, mas presta atenção porque vai fazer muita diferença e o que você vai aprender aqui vai ser um divisor de águas na sua comunicação. A primeira técnica, e eu acho que é a principal que Jesus utilizava, era o storytelling. Com certeza você já ouviu falar sobre isso, mas eu vou te mostrar como é que Jesus aplicava isso. Se você não sabe, o storytelling ele é uma técnica utilizada na comunicação e na venda, que é a arte de contar história. Começou ali por volta dos anos 90, até um pouquinho antes, mas passou a ser estudado mesmo depois dos anos 90. E por que é tão importante essa técnica de você dominar o storytelling? É porque quando você conta a história, você se conecta com as pessoas que estão ouvindo. E mais do que isso, você insere as pessoas dentro da história. Um exemplo claro disso é a famosa jornada do herói. A gente vê em muitos filmes da Disney, por exemplo, Rei Leão, onde você se identifica com o personagem. Parece que ele está contando a sua história. E parece que em alguma dessas etapas você se encaixa. E era isso que Jesus fazia. Jesus estava constantemente contando história, as famosas parábolas. E é por meio delas que ele trazia o ensino. E mais do que isso, ele trazia uma identificação com as pessoas que estavam ouvindo. Então, quando Jesus falava, por exemplo, com agricultores, ele falava sobre plantação, sobre colheita. Ele trazia histórias com elementos que aquelas pessoas da época se identificavam. Então, além delas entenderem com mais facilidade, elas também se viam dentro da história. Quando Jesus falava com mestres da lei, por exemplo, ele contava histórias que faziam com que esses mestres, esses fariseus, eles estivessem inseridos dentro dela. Um outro grupo de pessoas que Jesus falou também eram, por exemplo, pescadores. E quando ele falou com essas pessoas, ele utilizou linguagem de pesca. O próprio Pedro, que era um pescador, o que Jesus disse para ele? Eu vou te fazer pescador de homens. Usando essa metodologia, essa técnica de storytelling, de contar a história e inserir as pessoas dentro da história, fazia com que as pessoas entendessem Jesus, se identificassem com a mensagem e aceitassem de forma mais fácil. Hoje em dia, as empresas costumam fazer muito isso. Por exemplo, você vê o comercial da Nike. Eles, de forma alguma, vendem um tênis. Eles contam uma história por trás do tênis, o que cria o desejo pelo tênis e, mais do que isso, cria identificação por aquele que usa. Identificação pela alta performance, pelo esporte, pelo físico, pela saúde. Então veja quantos elementos estão por trás de uma história. E no final das contas a Nike nem precisa vender o tênis, porque a venda do tênis acaba sendo consequência. Uma segunda técnica usada por Jesus, que é extremamente importante e que muitas vezes a gente deixa escapar e que muita gente não fala sobre isso, é a importância de fazer perguntas. Não sei se você já ouviu o ditado, mas ganha o debate quem faz perguntas. E por que as perguntas foram tão poderosas na comunicação de Jesus e ela vai ser poderosa na sua comunicação? É porque quando você responde com uma pergunta, você leva a pessoa a pensar, a raciocinar. Muitas vezes as pessoas te fazem perguntas já esperando uma resposta. E muitas vezes essa resposta que eles esperam já está pré-programada na mente deles. Então eles perguntam e já meio que esperam o que você vai responder. Quando você responde com uma outra pergunta, você quebra essa linha de raciocínio da pessoa. E você traz a pessoa para o teu lado. Então, ao invés da pessoa estar ali te fazendo pergunta, no bate-boca, para poder te colocar contra a parede, esperando que você fale alguma coisa errada, pronto para te julgar, quando você devolve uma outra pergunta, aí a pessoa se quebra toda. E isso acontecia o tempo inteiro.
Jesus, quando falava com os fariseus, era sempre sobre perguntas. Os fariseus vinham, perguntavam para Jesus, colocavam contra a parede e eles já esperavam uma resposta de Jesus. Só que Jesus vinha e respondia com uma outra pergunta, fazendo com que não só os fariseus parassem para pensar, mas como as pessoas que estavam à volta também. Então, quando Jesus respondia com uma pergunta, as pessoas paravam para pensar numa resposta e para ouvir na resposta que os fariseus iriam dar e depois ouvir Jesus. Então é diferente quando você está ali naquele um debate, uma conversa, enfim, qualquer tipo de relacionamento, e a pessoa fala e você fala, a pessoa fala e você fala, e fica naquela troca ali de debate e não chega a lugar nenhum. Você precisa quebrar esse ciclo fazendo perguntas. Começa a treinar, começa a testar isso, que você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. E em terceiro lugar, Jesus sempre se comunicou, sempre conversou, sempre contou as histórias, sempre fez as perguntas com um propósito. O propósito ele faz parte da comunicação. Você precisa ter um propósito para o que você fala. Você precisa ter um propósito para aquilo que você busca. Se você pensar em falar por falar, você vai falar muita besteira. Você vai ser uma pessoa chata, irritante e ninguém vai gostar de você. Mas quando você sempre tem um propósito muito bem definido para aquilo que você vai falar, você acaba se tornando mais interessante, porque você consegue conduzir a conversa de acordo com o seu propósito. Então vamos supor que você seja um vendedor. Se você simplesmente pensar em vender o seu produto, você vai ser aquele vendedor chato que fica insistindo, o cliente fala não, mas compra aqui, mas está mais barato, mas não sei o quê. E não é isso que o cliente procura. Você precisa entender o propósito daquilo que você vende. É um produto ou é um serviço? Se é um produto, você precisa entender com qual propósito esse produto ele ajuda a pessoa. Se é um serviço, você precisa entender qual o propósito do teu serviço e o porquê o cliente te procuraria. Qual o propósito do cliente também em te procurar. Quando você une as habilidades de comunicação com um propósito, cara, no final a conta fecha e é positiva. Agora quando você fica falando, tentando ali na sorte, não, pode deixar que eu me garanto, eu me viro, eu improviso, cara, dificilmente você vai conseguir conquistar. Porque o propósito na comunicação é como o propósito na vida. Para onde você vai? O que você quer? O que você espera? E o que você está fazendo para alcançar isso? Se você não tem esses pontos bem definidos, tanto na vida quanto na comunicação, você vai ser como aquele barco que segue o vento e vai para onde o vento sopra. Então, estude e aplique essas técnicas de Jesus na sua vida. Cara, se foi Jesus que usou, mano, foi Jesus, velho. Jesus usou essas técnicas. Aí você pode falar assim, não, mas isso aí é invenção moderna, porque naquela época Jesus não pensava nisso e tal. Cara, Jesus sabia. Jesus sabia como se comunicar. Ele não foi só um mestre espiritual. Ele não foi só um rabino. Ele foi o maior rabino que já existiu. Ele foi o maior mestre que já existiu. Ele foi o maior homem que já existiu. Então tudo o que a gente pode aprender com ele, a gente precisa aplicar na nossa vida. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, obrigado se você assistiu até aqui. Se inscreve no canal aí, deixa um comentário do que você achou e alguma sugestão se você tem algum assunto que acha pertinente a gente conversar por aqui, tá bom? Obrigado, Deus abençoe vocês.